Olá, meu nome é Luana, eu sou engenheira agrônoma e atualmente estou no segundo semestre do mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFVJM, sob orientação do professor Leonardo Barro Dobbs, e como exigência da disciplina Estágio em Docência, estarei ministrando para vocês 3 aulas, sendo que a primeira aula é sobre biodiversidade. Bem, esse termo biodiversidade, ele é sinônimo de diversidade biológica e se refere à variação de todas as formas de vida existentes no planeta Terra, sejam elas macro ou microscópicas. Um conceito bastante aceito sobre biodiversidade é que ela corresponde à variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte. Compreende ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. A biodiversidade, ela pode ser dividida em 3 níveis principais: a diversidade genética, a diversidade de espécies e a diversidade de ecossistemas. A diversidade genética, ela consiste na variação genética dentro de uma população e também na variação genética entre populações, e muitas vezes essa diversidade genética que está associada com as adaptações dessa espécie às condições locais. Então, analisando essa figura à esquerda, essa população de arganazes, percebe-se uma diversidade genética dentro da população. E essa diversidade ela é percebida devido à diferença que há entre os cromossomos de cada indivíduo dessa população. Já a diversidade de espécies corresponde às diferentes espécies em um ecossistema ou em toda a biosfera. Analisando essa imagem, esse ecossistema costeiro de sequoias, observa-se a presença de uma variação de espécies vegetais e também uma grande variação de espécies animais. Então, essa variação é que corresponde à diversidade de espécies. Já a diversidade de ecossistemas corresponde à variedade de ecossistemas dentro de uma mesma paisagem. Então, observe-se essa paisagem. Nessa paisagem, há diferentes ecossistemas presentes. Podemos observar o ecossistema de florestas e podemos observar também 2 diferentes ecossistemas aquáticos. Temos o ecossistema aquático marinho e temos também o ecossistema aquático de água doce, representado por esse lago. Nesses diferentes ecossistemas, vai haver diferentes populações de espécies se interagindo. Isso significa que quando há uma erosão da biodiversidade ou quando há uma extinção de uma espécie, essa espécie extinta ela vai desencadear um impacto negativo nas outras espécies presentes nesse ecossistema, já que essas espécies elas vivem em comunidade, já que essas espécies elas estabelecem esse tipo de interação. Uma característica bastante importante da biodiversidade é que ela não é distribuída de maneira uniforme. Essa concentração de espécies, ela depende de uma série de fatores, como temperatura, precipitação, a própria geografia, o tipo de solo, a concentração de energia, ou seja, de radiação solar. E o Brasil é um país privilegiado. O Brasil é o país que possui maior biodiversidade do planeta Terra. E a grande extensão territorial do Brasil possibilita ele estabelecer uma série de zonas climáticas onde há a formação de diferentes biomas, como, por exemplo, a floresta amazônica, o Pantanal, a Caatinga, o Cerrado, os Pampas e a Mata Atlântica. Além disso, o Brasil ele possui também uma zona costeira bastante ampla, onde há a formação de diferentes ecossistemas, como os recifes de corais, as dunas, os manguezais, as lagoas, os pântanos, os estuários. Então, é muito importante que essa biodiversidade se mantenha saudável, que essa biodiversidade se mantenha equilibrada, porque a biodiversidade é importante para o nosso próprio bem-estar, onde todos nós gostamos de apreciar uma paisagem bem conservada. Além disso, a biodiversidade nos fornece uma série de bens e serviços
essenciais para a nossa vida. Como exemplo, né, desses bens, temos o fornecimento de alimentos, o fornecimento de medicamentos, a madeira, a água potável, fornecimento de cosméticos, o próprio banco genético. Então, quando há essa erosão na biodiversidade, quando há uma extinção de espécies, que muitas vezes essas espécies ainda nem foram catalogadas pelos cientistas, ainda nem foram descobertas, significa que está havendo uma perda de potencial para cura de várias doenças através de medicamentos. Significa que várias características que poderiam ser introduzidas em espécies cultivadas, como resistência à doença, por exemplo, são perdidas. Então, essa preservação da biodiversidade é muito importante. E além desses bens fornecidos, a biodiversidade, ela também nos fornece uma série de serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos, eles ocorrem naturalmente na natureza, mas são essenciais para a nossa sobrevivência. Como exemplos desses serviços ecossistêmicos, temos a realização da fotossíntese pelos organismos fotossintetizantes, no qual eles captam o CO2 da atmosfera e transformam isso, né? Liberam o oxigênio. Nos ecossistemas terrestres, essa fotossíntese é realizada pelas plantas. Já nos ecossistemas aquáticos marinhos, essa fotossíntese é realizada pelas microalgas e é muito importante para que libere oxigênio para a nossa respiração. Um outro serviço ecossistêmico muito importante consiste na decomposição dos nossos resíduos. Então, através dessa composição, ocorre a mineralização, a disponibilidade de nutrientes para que outros organismos também se beneficiem. Então, apesar dessa grande importância da biodiversidade na nossa vida, para a nossa sobrevivência, uma série de ações antrópicas estão ameaçando a biodiversidade, estão colocando em risco a biodiversidade. E a principal delas consiste na destruição de habitats. As principais formas de destruição de habitats são por meio dos desmatamentos e das queimadas, que são realizados com o objetivo de explorar diferentes atividades, como, por exemplo, a exploração agrícola, a exploração pecuária, a mineração, a construção de estradas, a ampliação de cidades, já que nas últimas décadas houve uma mudança muito grande na forma de consumo da população, houve um aumento muito grande também no número de população, no número de pessoas. Mas, entretanto, essa destruição de habitats, ela não fica restrita apenas aos ecossistemas terrestres. Os ecossistemas aquáticos também vêm sofrendo bastante. Cerca de 70% dos recifes de corais têm sido degradados por atividades humanas. E esse é um dado preocupante, porque os recifes de corais, eles abrigam cerca de 1/3 da população de peixes do planeta. Além disso, os ecossistemas aquáticos de água doce também vêm sofrendo com a construção de barragens, construção de reservatórios e canais que mudam o fluxo do rio e afetam a sobrevivência dessas espécies. O grande problema dessa destruição de habitats, gente, é que se houver essa destruição, a fauna ali presente, ela vai buscar um habitat alternativo. E não havendo esse habitat alternativo, as espécies eles correm até risco de extinção. Uma outra ameaça consiste na introdução de espécies exóticas e invasoras. Essas espécies exóticas são as espécies que não são nativas daquele ecossistema e que foram introduzidas ou de maneira acidental ou de maneira proposital, mas que interferem na população nativa. Isso ocorre porque essa espécie que não é nativa daquele local, ela vai apresentar uma multiplicação, uma propagação muito acelerada, muito exacerbada, porque naquele local não vai haver, por exemplo, a presença de predadores que seriam responsáveis por controlar naturalmente a população daquelas espécies. Então, dessa forma, essas espécies que não são nativas, elas vão competir por recursos com as espécies nativas, podendo causar extinções locais e perda direta da biodiversidade.
Então, como exemplo, nós temos as gramíneas africanas no Brasil. O capim-jaraguá, o capim-colonião, o capim-pará, o capim-gordura são exemplos de gramíneas africanas que já foram responsáveis pela extinção de várias espécies no nosso cerrado brasileiro. Uma outra ameaça consiste na exploração insustentável de recursos naturais ou a sobreexploração. Então, atividades de pesca, caça e derrubada de árvores em excesso, o comércio ilegal de animais silvestres e a exploração intensiva dos solos agrícolas colaboram para ocorrer essa erosão da biodiversidade. Um exemplo clássico que temos sobre como a caça afeta, essa biodiversidade são um exemplo dos elefantes africanos. Esses elefantes africanos, devido ao objetivo de realizar caça para comercialização ilegal dos marfins, a população desses elefantes tem sido reduzida drasticamente, e isso é muito preocupante. As mudanças climáticas também promovem um aumento das temperaturas globais na Terra e no mar, podendo levar à perda da biodiversidade e extinção de espécies, por não conseguir se adaptar às novas condições. Então, as mudanças ocasionadas pelas mudanças climáticas, como, por exemplo, aumento das temperaturas globais, aumento da precipitação, muda aquela condição local. E muitos animais, eles não conseguem sobreviver a essas mudanças. Um exemplo clássico que temos são dos ursos polares, que correm um risco de extinção devido ao derretimento do gelo ocasionado por essas mudanças climáticas, por essa elevação da temperatura. E acredita-se que nas próximas décadas, essas mudanças climáticas elas serão responsáveis por mais ainda perda de biodiversidade. Uma outra ameaça à biodiversidade consiste na poluição das águas por diferentes fontes de poluição, como os resíduos de cidades, resíduos de indústrias, resíduos de minas, resíduos de agrotóxicos. Muitas vezes, esses resíduos eles vão diminuir os níveis de oxigênio na água, comprometendo a sobrevivência de várias espécies. E devemos estar cientes que quando há essa contaminação do ecossistema aquático de água doce, futuramente também vai haver a contaminação do ecossistema aquático marinho. Já foi constatado uma série de relatos de animais marinhos que morreram devido à ingestão desses resíduos que foram produzidos por nós, seres humanos. Então, diante de todo esse problema e da importância que sabemos que a biodiversidade tem sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa sobrevivência, o que nós podemos fazer como profissionais e futuros profissionais dentro da nossa área de atuação para minimizar essa perda da biodiversidade? O que podemos fazer para utilizar esses recursos de maneira sustentável, de forma que os nossos interesses entrem em equilíbrio com a preservação da natureza? Então, eu listei algumas atitudes que podemos tomar, como o manejo sustentável do solo, a utilização de práticas conservacionistas, como rotação de cultura, plantio direto, construção de terraços, a adoção de uma agricultura orgânica, a utilização racional de produtos químicos, porque sabemos que quando utilizamos esses produtos químicos, muitas vezes eles também atingem os inimigos naturais presentes naquele solo, atingem também os insetos polinizadores. Uma outra atitude que pode ser tomada consiste na utilização de genótipos adaptados ao meio e utilização de genótipos também resistentes ou tolerantes a pragas e doenças. Então, essa atitude vai reduzir a utilização desses agrotóxicos, minimizando o impacto à biodiversidade, e a adoção de sistemas mais sustentáveis, como a integração lavoura, pecuária, floresta. Eu listei algumas práticas que podem ser adotadas, mas meu intuito é estabelecer esse questionamento em vocês, como futuros profissionais. O que pode ser feito para reduzir esse impacto? Bem, essas são algumas referências utilizadas para a aula. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que eu estarei disponível para ajudá-los. E muito obrigada.